Muito bem, o assunto agora é carta de correção eletrônica, tá? Nós temos aqui algumas questões sobre o modelo operacional da NFE. Isso se encontra aqui nas perguntas frequentes lá da NFE, no site, no portal da NFE, tá? Então, nós temos aqui algumas questões sobre emissão e autorização da nota. E temos aqui algumas questões sobre correção, cancelamento e inutilização. O que nos interessa nesse momento é a correção, tá? Então tem essa pergunta aqui, ó. Como serão solucionados os casos de erros cometidos na emissão de NFE, a previsão de NFE complementar e erros mais simples, como o nome do cliente, erro no endereço, erro no CFOP, como alterar o dado que ficou registrado na base da Cefaz. Então vamos ver. Com relação à carta de correção, vide a questão 22. Tá. Daí ele informa, uma NFE autorizada pela Cefaz não pode mais ser modificada. Então, tá claro, né? Emitiu a nota, não pode ser modificada, tá? Mesmo que seja para correção de erros de preenchimento. Ressalte-se que a NFE tem existência exclusivamente eletrônica e a autorização de uso da NFE está vinculada ao documento eletrônico original, de modo que qualquer alteração de conteúdo irá invalidar a assinatura digital do referido documento e a respectiva autorização de uso. Importante destacar, entretanto, que se os erros foram detectados pelo emitente antes da circulação da mercadoria, a NFE poderá ser cancelada e ser então emitida uma nota eletrônica com as correções necessárias, tá? Então, uma nova nota, né? Então, tenha isso em mente, ó. Então, o usuário chega para ti e fala, eu queria uma forma aí da gente corrigir a nota. Ó, a orientação da Cefaz é a seguinte, errou, não saiu ainda a nota com a mercadoria, cancela e emite outra. Tá aqui bem claro, tá? Então, já deixa o teu usuário ciente disso daí, tá? Não tem que ter parcimônia para cancelar notas, né? Pode cancelar, errou, cancela e emite outra. Há ainda a possibilidade de emissão de NFE complementar nas situações previstas na legislação. Aí tem que ver quais são essas situações para que você possa emitir uma nota complementar. As hipóteses de emissão de NFE complementar são, vamos ver, no reajustamento de preço, em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação. 2. Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na nota fiscal. 3. Na regularização em virtude de diferença no preço em operação ou prestação ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original. 4. Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original. 5. Na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final. E 6. Em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco, tá? Então, são 6 casos aí em que você pode utilizar uma NF complementar. Perfeito. Aí vem essa segunda pergunta aqui, ó. Qual é o procedimento a ser adotado para a carta de correção no caso de utilizar a NFE? Vamos ver. Para os estabelecimentos emitentes de NFE foi criado o Serviço de Carta de Correção Eletrônica, conhecido como CCE. Não é, começou comprando errado não, é Carta de Correção Eletrônica. E já está implantado em algumas secretarias de Fazenda e nas 2 Cefaz virtuais. O contribuinte deve se informar em seu estado sobre essa disponibilização. As especificações da Carta de Correção Eletrônica estão na nota técnica 2011-03. Você pode procurar aqui depois na documentação, tá? Notas técnicas, aí você vai ver quais são os requisitos de implementação da CCE. Nos estados em que a CCE ainda não foi implantada, a empresa emitente da NFE poderá emitir carta de correção em papel, conforme definido lá nesse ajuste CNF. O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NFE,
por meio da carta de correção eletrônica, devidamente autorizada mediante transmissão a Cefaz, né? Ou de carta de correção em papel, desde que o erro não esteja relacionado com as variáveis que determinam o valor do imposto, tais como base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação, né? Para esses casos, deve ser utilizada uma nota complementar. A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário, não pode. E a data de emissão da nota ou a data de saída da mercadoria, tá? Então tenha isso bem em mente, né? Essa questão aqui de não economizar cancelamento de nota, tá? E só fazer a correção nesses casos específicos, tá bom? Aí você deve ler essa nota técnica que mencionou aqui, ó, para você entender como é que funciona aí as especificações técnicas da carta de correção. Então nós temos isso aqui na nossa NFE View Moda, já temos um método para implementar a carta de correção eletrônica, né, o método CCE, tá? Onde aqui nós vamos pedir algumas informações para o usuário, a exemplo do que nós fizemos com a inutilização, tá? E após isso, né, de posse dessas informações, desses dados que o usuário vai fornecer, ele vai efetivar, tá, a função para a carta de correção eletrônica. E aqui nós temos um exercício, né? Faça as devidas adaptações na CCE de acordo com a sua necessidade, tá? Daí você vai ver se esse método fica implementado dentro da própria janela da NFE ou se você cria uma janela separada e específica apenas para realizar esse procedimento, a exemplo do que ocorre também com a inutilização de notas.